Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Lázaro e sejam bem-vindos à nossa aula nível 2. Na aula passada, a gente viu os reinos dos seres vivos. E hoje, dentre os reinos dos animais, nós vamos falar sobre os peixes. É importante a gente entender as principais características dos peixes. Os peixes são animais que vivem na água, são vertebrados, como a gente viu na aula passada. Um animal vertebrado é aquele que possui ossos, que possui esqueleto. Então, os peixes vivem na água, possuem esqueleto, são vertebrados, e eles têm a respiração branquial. E o que são as brânquias? Assim como o nosso pulmão permite que a gente respire ar, os peixes têm as brânquias, que permite que eles respirem água. Os peixes podem viver tanto na natureza como em nossas casas. Na natureza, eles podem viver na água doce, como em rios e lagos, e também na água salgada, como no mar e no oceano. Na nossa casa, os peixes podem viver em aquários, para ornamentação, para embelezar a nossa casa, e podem também ser criados em tanques, que é onde criamos peixes para a nossa alimentação. E por que os peixes são importantes? Eles são essenciais para a cadeia alimentar. E o que é a cadeia alimentar? É um ciclo que envolve plantas e animais, no qual um se alimenta do outro. Então temos aqui um exemplo. Imagine a garça, que é uma ave, que ela vai para a beira da água e ela se alimenta do peixe azul, que é um peixe grande. E o peixe azul, ele se alimenta do peixe colorido, que é um peixe pequeno. E o peixe pequeno, ele se alimenta de plantas que crescem no fundo do rio. Já essas plantas, elas podem utilizar os nutrientes que vêm do corpo da garça quando a garça morre. Então, é um ciclo onde um se alimenta do outro. Então, imagine que nós não temos mais o peixe azul. O que acontece? As garças vão morrer de fome, porque o alimento delas acabou, e os peixes coloridos vão se proliferar muito mais, porque não tem mais o animal que consome aquele peixe. Então, temos aí um grande desequilíbrio na natureza, e por isso todas as plantas e animais são importantes. Também podemos utilizar peixes para combater o mosquito da dengue. Olha que interessante. Porque se a gente colocar peixes em um reservatório de água, como uma caixa d'água ou um tanque, eles vão consumir os mosquitos, as larvas do mosquito da dengue que ali existem. Quais são as coisas que ameaçam a vida dos peixes? Um exemplo é a poluição da água, pois uma água poluída, o peixe não consegue viver. Então muitos peixes acabam morrendo se a gente derrama esgoto, derrama lixo, derrama resíduos de indústrias na água. Uma coisa que também impacta é o desmatamento. Pois se a gente desmata ao redor de um rio, por exemplo, quando chove, a terra que ia ficar parada nas plantas ao redor do rio, ela vai cair dentro do rio. E se vai caindo terra dentro de um rio, o rio vai ficando mais raso, até que ele pode vir a secar. E se o rio seca, não tem onde os peixes viverem, não é? E também a pesca predatória. Se a gente pescar muito um determinado tipo de peixe, ele pode vir a entrar em extinção, ou seja, esse peixe pode sumir para sempre. Como nós podemos consumir peixe de forma sustentável, ou seja, sem acabar com os peixes na natureza? Podemos respeitar a época de pesca, pois os peixes eles se reproduzem em uma certa época do ano. E nessa época é proibido pescar. Então, se a gente respeitar essa época em que é proibido pescar e pescar quando é permitido, esse peixe vai continuar existindo na natureza. Também podemos consumir peixes de origem sustentável, que são aqueles peixes criados especificamente para a gente comer. Ou seja, eles não são retirados do meio ambiente, da natureza, então tem um menor impacto. Também podemos dar preferência por peixes que moram na nossa região, porque se a gente for trazer o peixe de muito longe, isso causa também um grande impacto no meio ambiente. Olha que interessante, no mundo existem mais de 55 mil espécies de vertebrados, ou seja, todos os animais que possuem esqueletos. E 34 mil dessas espécies, ou seja, mais da metade, são somente peixes. Enquanto isso, no Brasil, nós temos mais de 5 mil espécies, que são peixes de variedades, diferentes tipos de peixes, como por exemplo o dourado, a piranha e o tambaqui. Algumas tecnologias que nos auxiliam a cuidar dos peixes. Temos sensores de qualidade de água, que são dispositivos pequenos que a gente coloca na água e eles informam se a água está em boa qualidade ou em má qualidade. O que é importante, pois peixes não podem viver em água de má qualidade. Então, se a água não estiver boa, a gente pode tirar os peixes dali e colocar em outra água. Também podemos utilizar câmeras com inteligência artificial para monitorar os peixes. Elas podem contar os peixes, identificar os peixes, e se ela vê que os peixes estão diminuindo, então nós temos que tomar alguma medida para evitar que isso aconteça. Agora, uma curiosidade muito interessante. Sabia que nem todos os animais que vivem na água são peixes? Porque para ser um peixe, o animal tem que respirar água, lembra? Então, temos alguns animais que vivem na água, mas não são peixes, como o golfinho,
a baleia, o pinguim, o jacaré, a tartaruga, o sapo, né, alguns sapos que vivem na água, e nenhum deles respira água como os peixes. Então eles parecem peixes, mas não são. E nós vamos falar mais sobre as categorias de cada um desses animais nas próximas aulas. Na aula de hoje, nós aprendemos o que são peixes, que são seres que vivem na água, respiram água e possuem esqueleto, e também aprendemos onde eles vivem, que são em corpos de água doce ou salgada, e como nós podemos proteger os peixes e utilizar eles para a nossa alimentação, garantindo que eles permaneçam existindo na natureza. Vimos também por que eles são importantes e como nós podemos utilizar novas tecnologias para conservá-los. E a nossa aula fica por aqui. Na próxima semana, nós vamos ver com a Maria sobre anfíbios, o que são anfíbios, onde eles vivem e por que eles são importantes na natureza. E meus parabéns, você concluiu a nossa aula número 2, e nessa aula você ganhou 10 pontos e uma samambaia. Nesse ano, nós vamos estar criando um jardim. Então, a cada aula, a gente vai ganhar uma planta nova. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Não se esqueça de responder o questionário e jogar os joguinhos. A gente se vê em uma outra semana e até mais.